Introdução à bioconstrução e bioarquitetura, novas práticas para as futuras gerações. O que acontece? Nos parece que na atualidade algumas técnicas de alto potencial construtivo, né, com respeito ao meio ambiente e às comunidades locais, foram deixadas de lado. Não é que a bioconstrução seja uma novidade, é porque ela foi em algum momento abandonado, principalmente por alguns aspectos do capitalismo contemporâneo, que começou a passar exigir, né, dentro do urbanismo, da arquitetura, do planejamento urbano, uma maior velocidade dentro dos processos construtivos. Sendo assim, algumas técnicas como as bioconstrutivas, que exigem uma relação muito mais harmônica com o meio ambiente, que exige um respeito ao calendário biológico da terra, para você fazer uma colheita adequada dos materiais necessários, como o bambu, como o eucalipto na época certa, e as madeiras necessárias para se edificar e para se construir. Então, nesse primeiro momento, a gente quer dizer que não é que a bioconstrução seja algo novo, mas a perspectiva que ela é posta hoje na contemporaneidade, dentro de uma arquitetura que é funcional, que usa muito peso, que queima muito diesel, ela acaba sendo uma novidade. Uma ferramenta para que nós usemos ela para as novas cidades. Para a construção de uma cidade mais criativa, para a construção de uma cidade com mais urbanidade, uma cidade com mais bem-estar para todos, através de construções mais leves, efêmeras também, né? E tendo o bambu como foco. Como eu falei, é uma introdução, né, à bioconstrução e arquitetura, onde a gente vai estar buscando métodos autossuficientes de edificar uma nova cidade, ou novas propostas criativas dentro da cidade. Autossuficiência, respeito aos materiais e às espécies arbóreas necessárias para edificar, próprios da nossa região. No nosso caso, o bambu vulgaris, que é mais comum na nossa área. É o bambu que nós usamos em 90% das nossas edificações, nossas criações e artes efêmeras, né? Nós temos uma reserva de eucalipto que fornece esse material para a gente também estar edificando em eucalipto, principalmente eucalipto reflorestado em áreas que não sejam monoculturas, né? É um respeito também que a gente tenta trazer para poder estar edificando algo com sustentabilidade. A bioconstrução é isso, ela está buscando esse embasamento em atividades e práticas que impactem o mínimo possível a natureza, né? E essa é uma das formas mais interessantes e criativas de se pensar as novas cidades. Quais são os materiais que nos fornecem de maneira prática, a baixo custo, uma potência criativa? O bambu é um dos principais. O que é? A bioconstrução, como eu falei, é essa prática de construir através de materiais próprios da sua região, aproveitar lixo, dejetos que você não usa mais, materiais que seriam postos para fora, ou seja, são essas práticas que tentam ajudar o meio ambiente, como brechós, atividades que desacelerem ritmos construtivos muito intensos, materiais ambientais como barro, bambu, madeira. Tipos de elementos de bioconstrução. Agora a gente vai partir para o âmbito das técnicas para edificar, além do bambu, mas vamos fazer um histórico do que existe para que a gente conheça quais são as alternativas que nós podemos pensar, novas formas de construção, certo? Nós temos aqui o adobe, né? O super adobe, uma técnica utilizada com sacos de terra, uma técnica que foi criada pelo iraniano chamado Nadir Khalili, né? É uma técnica extremamente utilizada no Irã. Ela se utiliza dos sacos de estopa, certo? Preenchidas por uma areia barrosa, onde você vai criar essa configuração espacial, geralmente arredondadas, porque os sacos disponibilizam esse desenho arredondado. As casas são arredondadas e com cúpulas arredondadas. Processo, recapitular, estopas, certo? Barro e um trabalho que exige um mutirão. Muitas pessoas trabalhando em prol da edificação desse tipo de construção, certo? E é isso. A bioconstrução também tem essa intenção de unir os povos, unir as comunidades em prol da construção da arte de morar, da arte de habitar como um poeta, da arte de tentar construir seu próprio espaço.
Aqui nós temos uma das técnicas mais criativas, baseada no uso do barro, certo? Da argila, que é o cobre. O cobre é essa técnica de fazer grandes massas, certo? Grandes massas de barro, e através disso ir modelando sem nenhuma estrutura prévia, sem nenhum alicerce, sem nenhum vergalhão, sem nenhum arame. O próprio barro com a sua liga, ou seja, uma argila mais plástica, né, uma argila mais gorda, chamamos de argila gorda. Essa argila que tem uma consistência, essa argila que ela por si só ela consegue dar uma base estrutural. Então nós usamos ela muito para o processo de modelagem e escultura. Ou seja, você pode perceber aqui, ó, uma casa no estilo bem florestal, né, com uma parte de ornamentação muito complexa. E é só o barro que te dá essa maleabilidade e essa flexibilidade plástica para você poder edificar algo dessa forma. Isso é muito feito na Escócia, em lugares na Europa, desenvolvidos na China, né, na Ásia. Pau a pique, muito conhecido na nossa região, né? Muitas das casas do sertão, do Cariri, de Seridó, durante muito tempo foram feitas dessa forma. O pau a pique ali é um cruzamento, para melhor falar, desculpa, mas um cruzamento de madeiras, que através do momento que você cria essas grades e essa trama, você faz um preenchimento dela com barro, ó. Cria-se a trama, certo? E depois da trama você vai fazendo o preenchimento, fazendo as paredes, certo? Pode ser feito com graveto, solo-cimento. A técnica de solo-cimento, ela é interessante. É uma forma que você agrega um pouco de cimento, o cimento convencional que nós temos no material de construção, com um pouco de barro, e não leva ao forno. Ou seja, é um tijolo não cozido ou pré-cozido. Ele esfria ou seca com o próprio clima, e você consegue depois construir com eles. Se tiver como dar um zoom. Volta mais um pouquinho, por favor. A casa fica no estilo mais rústico, certo? Me agrada muito poder trabalhar com a própria cor da cerâmica do barro. E aqui, né, a gente consegue ver as formas de tijolos que você pode construir através da necessidade do peso da edificação. Alvenaria com fardos. Gente, a alvenaria com fardos é uma técnica muito utilizada nos Estados Unidos, parte da Europa. Os fardos são feitos grandes cubos de palha. Fardos, porque fardo é mais usado em outras regiões, é um nome regional. Mas nós falamos palha, palha seca, mato seco. Com esse mato seco organizado em grandes cubos, você consegue fazer a alvenaria com fardos. São paredes largas que tem uma função muito importante, que é a função de isolar, certo? Você isola o calor, por exemplo, em épocas mais quentes, você através de paredes mais largas, você consegue manter o frio da residência. Em tempos mais frios, você também consegue manter o calor dentro de casa. Então essa é uma experiência super antiga. Os castelos, as antigas casas mesmo no sertão, eram feitas com paredes de barros bem largas, para respeitar esse princípio bioclimático. O povo já tinha esse saber e esse conhecimento há muito tempo. Por isso que nada é novidade. É uma representação para uma nova fase da humanidade. Paredes largas, você consegue a inversão térmica. Em dias frios, ela mantém o calor dentro de casa. Em dias quentes, ela mantém o espaço mais ventilado e arejado. E mais frio, consequentemente. Ferro-cimento já é uma técnica diferente. Ela une o concreto, você faz a base de argamassa de cimento, mas você trabalha com grades, com estrutura. Você pode trabalhar com aquelas grades de galinheiro super baratas em qualquer canto, supermercados, materiais de construção, feiras, ou você pode trabalhar com os vergalhões numa milimetragem maior. Serve muito para criar caixas d'água, casebres ornamentais, até fazer temascal e outros tipos de edificações mais alternativas. Existia um velho cortador de bambu, certo? Existia um velho cortador de bambu que, ao chegar na floresta de bambuzal, no dia pela manhã, começou a perceber que cada tronco que ele cortava, ele encontrava uma pepita de ouro.
Aí no final desse encontro de algumas pepitas de ouro, ele cortou mais um bambu e viu que tinha um pequeno homúnculo, uma criança, uma menininha de luz, que disse para ele que ele ia ter a missão de cuidar dela a partir de agora, que era uma missão vindo da lua. O que acontece? Esse senhor começa a cuidar dessa menina com muito amor e carinho até que ela cresce. E quando ela cresce, ela é uma menina de uma beleza exuberante e começa a despertar os olhares da comunidade. Nisso, o imperador fica sabendo que existe essa menina com uma beleza incomparável e que também tinha um amor imenso pelos bambus. E aí vai atrás dela e oferece e pede a mão dela em casamento. Ela disse que não poderia casar porque ela tinha uma missão muito mais especial. E aí depois disso, ela deixa a sua casa, vai para o Monte Fuji, certo? E lá nunca mais ninguém vê essa pessoa. E ela deixa na mão dos pais o elixir da imortalidade, que ela entrega na mão do imperador. O imperador vai ao ato do Monte Fuji e deixa lá. E aí o Monte Fuji significa um pouco dessa relação com o bambu e com a princesa Kaguya. Ou seja, a lenda do bambu surge no Japão com essa questão da princesa Kaguya e a manifestação do bambu. Mas vamos lá. A origem da palavra do bambu já tem uma origem chinesa. Bambu significa a explosão do bambu, porque eles colocavam os bambus dentro das fogueiras, porque o estralo do bambu quando explode, o bambu na fogueira explode, ele traz esse barulho de bambu, é uma onomatopeia. E a explosão dos barulhos do bambu também representam boa sorte e espanta os maus espíritos. Então bambu significa isso. O barulho da explosão do bambu surge o nome bambu. O bambu é da família das piáceas, é uma família do Bambusidae. Nós temos, né, mais de 1.250 espécies no mundo inteiro, certo? O lugar que menos a gente encontra a produção de bambu e as espécies de bambu é na Europa, por conta do frio, mas no resto, quase toda a extensão do planetário, o bambu se encontra, né? Tem o potencial agrícola, principalmente na China, ele é utilizado para restauração e recuperação de áreas degradadas, principalmente em encostas de estrada, certo? Ele é um ótimo sequestrador de carbono. Enquanto uma árvore produz uma quantidade de cerca de 1.000 litros e uma quantidade considerável de oxigênio, uma torceira de bambu corresponde a 10 árvores fazendo essa reciclagem do carbono, transformando em oxigênio. Ou seja, ele é um fantástico sequestrador natural de carbono. Ele também é muito importante porque o bambu, num curto espaço de tempo, tem um crescimento impressionante, né? O bambu é da família das gramíneas também. É considerado como uma gramínea gigante. Você consegue ter um crescimento do bambu em áreas com qualidade e com potencial de água e iluminação de até 1 metro de crescimento por dia. O importante centro de pesquisa chinês Bamboo Research Center destacou que a partir dos anos 80 tinha havido uma intensificação do uso do bambu em diversas áreas industriais, sobressaindo-se a produção de alimentos, na fabricação de papel, além das aplicações na engenharia e na química. Os produtos à base de bambu processado, a madeira de bambu pode substituir ou até mesmo evitar o corte e uso predatório de aves tropicais. Gente, sem sombra de dúvidas, o bambu, certo? Se for utilizado de maneira sustentável e implantado de maneira criativa, ele suporta e dá conta de não retirar um montante de remanescente de mata que a gente está retirando. O bambu é a solução. Nós trazemos aqui nessa aula uma série de implicações e dados estatísticos que confirmam o uso efetivo do bambu. Até alguns anos atrás nós tínhamos dificuldade de estar respaldando esses dados, mas hoje, através de uma pesquisa aprofundada, nos últimos 5 anos, nós conseguimos trazer dados contundentes a nível global da importância do uso do bambu e da efetividade e da economia que você pode ter utilizando o bambu nas suas edificações, ou no artesanato, ou no uso convencional doméstico cotidiano. Algumas utilidades do bambu, certo? Eu vou citá-las. Fabricação de instrumentos, confecção de cestos, fabricação de móveis, fabricação de utensílios, obter transporte de cantil em água, né? Transportar a água, como os chineses fazem muito bem, alimentação, criação de bijuterias, programas de reflorestamento e construção civil. O bambu é amplamente utilizado em diversas áreas do mundo. Tem algumas áreas do mundo, como na Venezuela,
e na Colômbia, que os caras conseguem construir até com $400 uma casa, com alguns processos de edificação básicos e o bambu como foco. O bambu aparece em dois tipos de sistemas construtivos. Os bambus podem ser oferecidos nas construções de taipa, como nós falamos inicialmente, que seriam essas treliças ou essas tramas que são feitas, ou grades, que são feitas com bambu e depois preenchido com barro adequado. Ou ele pode ser utilizado dessa maneira, que a gente usa os encaixes, né? Os encaixes adequados para poder fazer um uso mais efetivo e mais avançado do bambu. Ou você usa de maneira simples, através dos nós, certo? Que nós vamos explicar lá na frente, ou através dos conectores feitos de alumínio, são conectores mais avançados. Como eu falei, o bambu e o efeito estufa, ele é isso. O bambu é um ótimo reciclador de gás carbono, e além disso ele tem uma recuperação alta, restaura os ambientes através da sua bioengenharia e ainda tem um valor estético avançado, e é hoje considerado como o material mais efetivo da natureza. Corda e as ciências dos nós. Gente, a gente entra daqui para metade do fim do curso, oficina, né, onde a gente vai tratar dos nós. Por que a importância dos nós? Os nós são importantes porque eles deram a base para a construção e edificação de toda a cultura antiga e as civilizações anteriores à nossa. O nó, até hoje na nossa cultura contemporânea, tem uma função fundamental, ou melhor, funções fundamentais. Eu vou explicar isso. Desde servir de uma coleira para um cachorro, até estar nos auxiliando na conexão dos processos construtivos e bioconstrutivos. Os nós e as cordas foram determinantes para o início da civilização. As primeiras grandes edificações e as primeiras arquiteturas dentro da história da arte deixam claros que grande parte das construções antigas do Egito, principalmente as pirâmides, foram sustentadas através das bases dos nós e das cordas. Transporte de grandes paralelepípedos, certo? Transporte de madeira, transporte de pessoas. Logo depois a gente também teve uma base das cordas utilizada em vários outros povos, né? As cordas depois disso foram utilizadas em várias civilizações através de várias maneiras diferentes, né? Teve civilizações como sumérios e assírios que usavam as cordas através de fios, cabelos humanos, tendões de animais, madeira, cipós de floresta, certo? Logo depois a corda ganha um avanço, começa a se usar durante quase 500 anos, o cânhamo, né? Por incrível que pareça, sempre muito forte e eficiente, sendo utilizado para tecido e para cordas, com o uso do betume para poder evitar a corrosão da maresia e da água salgada. Depois de muitos anos, a Inglaterra, que durante muitos anos foi a Meca, foi a grande guardiã, a força maior das cordas, foi utilizando o Kevlar. O Kevlar é um material utilizado hoje em cordas de bombeiro e nas cordas atuais que nós temos no dia a dia, né? E as cordas foram se reforçando e ganhando mais resistência. Hoje nós temos cordas que são fortes tanto quanto cabos de aço, de acordo com a calibragem necessária e o suporte necessário para o uso, né? Tipos de nós. Nós temos uma série de nós que são fundamentais para a gente conseguir avançar dentro do processo construtivo, né? Desde o nó do fiel, que depois na próxima aula eu vou estar mostrando isso de maneira exemplar, mostrando as cordas e os nós, até as amarras quadradas, o nó de trança, né? Amarra paralela, os nós de trava, que são vários nós de trava, desde os mais simples aos mais complexos, o nó de forca dupla, certo? Forca simples, forca dupla, utilizado para sustentar e prender alguns utensílios, amarra diagonal, nó de forca ou nó de carrasco, o nó de trapa e a falcaça. Desde a evolução das técnicas, as cordas são fundamentais e os nós, né, são utilizados de maneira sustentável. Se nós podemos utilizar um material sustentável, o mais sustentável são as cordas e os nós. Quando você puder utilizar um cipó ou quando puder utilizar uma fibra, melhor ainda. Mas fibras que correspondam ao processo que você quer objetivar. Se é sustentação, fibras mais grossas e mais resistentes. Se é ornamentação, fibras mais simples e mais finas.
Aqui também a gente vai falar um pouco sobre a cenografia, como a cenografia ela está auxiliando o ser humano desde o princípio da humanidade, né? O seno, que é essa coisa da cena, do espaço, do espacial, do territorial, e como fazer com que desde o princípio da humanidade os nossos cenários sejam mais criativos, desde um teatro, desde uma ágora, que eram as antigas praças, desde as praças atuais, o circo, que nos influencia muito, né? Toda a nossa vivência, a nossa realização do circo, quando nós tínhamos o circo Tropa Trupe, junto com nossos amigos. Então, como a cenografia é importante para que a gente entenda algo mais complexo que nós vamos falar lá na frente, que é a intervenção e ocupação urbana, através de designs efêmeros. Como o design efêmero, utilizando o bambu e todas as ecotécnicas que nós citamos anteriormente, de maneira criativa, nos possibilita a construção e edificação de uma nova cidade. Certo? E é isso, gente. A gente está aqui com as referências bibliográficas. O que é que a gente quer deixar para o final é isso, que como os princípios construtivos atuais, eles são extremamente insustentáveis, os preços e o custo para manter esses tipos de produção construtiva ambientalmente são caríssimos, elas não se preocupam com a bioclimática muitas vezes, são umas edificações que às vezes não estão preocupadas com os ambientes e com o aquecimento, com o resfriamento, com a ventilação, certo? E que como tudo isso pode servir para a gente pensar em edificar uma cidade mais criativa e sustentavelmente poética, artística, onde envolva a comunidade, porque inovação não é criatividade. A gente pode estar inovando com uma série de novos projetos arquitetônicos na cidade, mas se esses projetos arquitetônicos não respaldam o direito à cidade, a isonomia, né? a urbanidade, que é esse conceito que traz qualidade ambiental para os espaços, não sei se está valendo muito, né? Nós estamos buscando aqui uma prática que seja integradora, que busque a justiça social como plataforma pedagógica e didática para poder implantar uma cidade mais criativa. Bambu, barro, eucalipto, lixo, o que seja, certo? Mas que a gente evite estar comprando coisas caríssimas ou estar respaldando produtos que gastam muito na indústria, energia, água e uma série de outros produtos. Essa é a nossa mensagem, essa é a nossa aula, é pensar sustentavelmente a cidade, é ser sustentavelmente criativo e poético, certo? Muito obrigado pela atenção.